Você já sentiu que algo dentro de você está sempre pedindo alívio? Como se houvesse uma inquietação constante, uma busca por prazer imediato, seja no toque, na fantasia ou em distrações passageiras. Carl Jung dizia: quanto mais nos afastamos de nossa alma, mais procuramos substituições para nos sentirmos vivos. E é exatamente isso que muitos fazem. Substituem a conexão por prazer, o afeto por estímulo, o amor por alívio. Mas por trás da busca incessante pelo prazer está uma dor mais profunda. A dor de não se conhecer, de não se olhar, de não se curar. O sexo, a masturbação, os desejos não são o problema. O problema é quando se tornam anestesia para uma alma que está pedindo socorro. Este vídeo é um espelho, e talvez pela primeira vez você vá se enxergar de verdade. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir por que ainda dói e o que Carl Jung diria para você fazer com essa dor. Você já percebeu que há dores que não têm começo visível, que simplesmente surgem, como se sempre estivessem ali? Jung chamava isso de conteúdo inconsciente reprimido. São memórias, traumas e vazios que foram empurrados para o porão da alma, onde se transformam em sombras. E quanto mais você ignora essa parte de si, mais ela toma o controle por trás das cortinas. Desde a infância, aprendemos a nos moldar para agradar, a esconder lágrimas, a fingir que não sentimos. Se você foi criado em um ambiente onde chorar era fraqueza, onde sentir era drama, então, com o tempo, você aprendeu a desconectar-se de si mesmo. E o corpo, que deveria ser um templo de expressão emocional, virou apenas um instrumento de escape. É por isso que, muitas vezes, o prazer físico se transforma em válvula de escape para dores internas que você nem sabe nomear. Masturbação compulsiva, relações vazias, vícios, tudo isso pode ser o grito silencioso de um inconsciente ferido, clamando por atenção. Jung não via o sexo como um pecado, mas como símbolo, um arquétipo poderoso de fusão, criação e cura. Mas quando usado para fugir da própria dor, ele deixa de ser ponte e se torna prisão. Você não está quebrado, você está desconectado. Desconectado do seu corpo, da sua alma, da sua essência. E aqui está o ponto crucial. Enquanto você continuar buscando fora o que está ferido dentro, nada será suficiente. Nem o prazer, nem o reconhecimento, nem a conquista. Tudo será só uma forma sofisticada de evitar o mergulho em si mesmo. Jung dizia que o processo de individuação, isto é, tornar-se quem você realmente é, exige coragem para encarar a própria escuridão. E isso começa quando você para de se julgar e começa a se observar com compaixão. Quando você entende que não é estranho sentir o que sente, que os seus desejos não são errados, eles só estão pedindo escuta, consciência, equilíbrio. A repressão nunca curou ninguém, mas a consciência cura. Você não precisa eliminar seus impulsos, precisa apenas entendê-los, porque o que você rejeita em si mesmo não desaparece, apenas se transforma em sintoma. E o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai gritar aquilo que a alma não teve permissão para dizer. Agora, respire fundo, porque esse é apenas o começo da jornada. Nos próximos minutos, vamos falar sobre as máscaras que você aprendeu a usar e como essas máscaras te afastam da sua verdade, do seu eu mais íntimo. Carl Jung dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas que ele e os outros pensam que é. Desde muito cedo, você aprendeu a usar máscaras. Não por maldade, mas por sobrevivência. A criança que chorava e era ignorada aprendeu a sorrir para ser aceita. O adolescente sensível, que foi chamado de fraco, aprendeu a endurecer. E o adulto que você se tornou, muitas vezes, repete esse ciclo sem nem perceber. Essas máscaras, ou personas, como Jung chamava, são formas de adaptação social. Elas nos ajudam a funcionar em sociedade, a conquistar espaço, a pertencer. Mas o problema começa quando você se identifica mais com a máscara do que com quem você realmente é. Você diz que está bem, mas não está. Você finge autoconfiança, enquanto o medo corrói por dentro. Você seduz, mas sente vazio após cada conquista. O sofrimento psíquico nasce exatamente aí, quando a máscara se torna prisão. E o pior, muitas vezes, nem você percebe. Você acredita que é aquilo que mostra. Mas por dentro, algo continua gritando. Uma angústia silenciosa, uma saudade de si mesmo. Jung foi muito claro.
Tudo aquilo que você reprime vira sombra. E a sombra, quando ignorada, toma o volante da sua vida. Você começa a repetir padrões de sabotagem, atrai relacionamentos que te ferem, foge de intimidade, mas deseja ser visto. Diz que não liga, mas espera secretamente ser salvo por alguém. As máscaras não protegem, elas distanciam. E cada vez que você veste mais uma, perde um pedaço de autenticidade. A cura não começa quando você arranca todas as máscaras de uma vez. Não. Começa quando você reconhece que está usando uma. Quando você se olha no espelho e se pergunta com sinceridade: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de fazer, porque a resposta pode doer, mas Jung dizia que a árvore cresce em direção ao céu na mesma medida em que suas raízes mergulham no inferno. Ou seja, não existe luz verdadeira sem um mergulho consciente na própria escuridão. O seu vício, o seu medo de intimidade, a sua angústia silenciosa, tudo isso não é um erro, é uma linguagem, é o inconsciente tentando te acordar, tentando te dizer que viver de aparências é um fardo pesado demais. Quando você começa a despir as máscaras, uma a uma, com amor, você encontra algo precioso, a sua essência. E ela não é fraca, nem suja, nem indigna. Ela apenas estava esquecida debaixo dos personagens que você achou que precisava ser. Essa é a virada. Esse é o chamado. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no que acontece quando você aceita esse chamado. Quando, pela primeira vez em muito tempo, você começa a voltar para casa. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. E quando falamos sobre o corpo, o prazer e o desejo, é exatamente aí que essa verdade pulsa com mais força. Vivemos em uma era onde o corpo é exibido, mas não é sentido, onde o prazer é buscado, mas não é vivido, onde o sexo virou distração e a masturbação, anestesia. Quantas vezes você se entregou a impulsos, não por desejo verdadeiro, mas para calar um vazio que você não sabia nomear? Quantas vezes usou o corpo como fuga e não como templo? Segundo Jung, o inconsciente não apenas se manifesta nos sonhos, ele também fala através do corpo. A compulsão, o desejo incontrolável, o impulso que vem sem aviso, tudo isso é a alma tentando ser ouvida. Mas, em vez de escutarmos, reprimimos. Ou pior, nos entregamos de forma cega, sem consciência, e depois sentimos culpa. O problema não é o sexo, não é o prazer. O problema é o exílio da alma. Muitas pessoas usam a masturbação como um remédio silencioso contra a solidão. Outras buscam corpos e mais corpos para tentar silenciar um grito interno que pede acolhimento. Mas no fim, após o prazer passageiro, a sensação de vazio volta. Por quê? Porque o corpo sente, mas quem grita é a alma. E ela não quer apenas orgasmos, ela quer presença. Ela quer que você esteja inteiro no ato, inteiro no toque, inteiro no silêncio. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que não basta reprimir o desejo. É preciso escutá-lo, entender o que ele revela sobre você. Talvez sua busca por prazer seja, na verdade, sede de conexão. Talvez sua necessidade de masturbação seja um pedido inconsciente por consolo, afeto, autoaceitação. Não é sobre parar, é sobre estar presente. É sobre transformar um ato mecânico em um gesto de autoconsciência. É sobre deixar que o toque não seja apenas físico, mas também simbólico. Que o orgasmo não seja apenas liberação, mas também reencontro. Jung dizia que o Eros, a energia do amor e do desejo, é um dos arquétipos mais poderosos da psique. Negá-lo é adoecer, reprimi-lo é alimentar a sombra, mas integrá-lo é renascer. Por isso, não se trata de ser forte e negar o prazer, mas de ser profundo e vivê-lo com alma. Talvez esteja na hora de você mudar a pergunta. Em vez de se perguntar, por que não consigo parar? Pergunte, o que estou tentando curar com isso? O que meu corpo está tentando me dizer? Porque às vezes a alma não chora com lágrimas, ela chora com impulsos. E o seu dever não é lutar contra ela, é escutá-la, acolhê-la, compreendê-la. Nos próximos minutos, vamos explorar o que acontece quando você se reconecta ao corpo com amor e não com culpa.
Quando o prazer deixa de ser prisão e vira ponte para o sagrado que existe dentro de você. Carl Jung compreendia o sexo não como um tabu, mas como uma das portas mais poderosas para o autoconhecimento. Segundo ele, a energia sexual, o Eros, é uma força psíquica sagrada. Quando canalizada com consciência, ela não apenas nos aproxima de nós mesmos, como também nos reconecta ao mistério do sagrado. Mas para isso, é preciso descontaminar o prazer da culpa. Quantas vezes você se tocou com pressa, com vergonha, com medo de ser descoberto ou com raiva de si mesmo depois? Quantas vezes o sexo virou apenas descarga e não comunhão? Jung nos ensina que a sombra é tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou ignoramos em nós. E a sexualidade reprimida, que se esconde por trás da culpa, do vício, do silêncio, se transforma em sombra espessa. Ela deixa de ser ponte para o sagrado e se torna prisão inconsciente. Mas existe um caminho diferente. Um caminho onde o sexo é celebrado como um rito, onde a masturbação deixa de ser fuga e se transforma em uma forma de oração ao corpo. Sim, você leu certo. Oração. Porque quando você se toca com presença, com gratidão, com reverência, você está orando. Você está reconhecendo que o seu corpo é um templo. Está dizendo a si mesmo: eu mereço sentir, eu mereço estar aqui, eu mereço existir com plenitude. Jung dizia que o encontro com o self é a tragédia suprema do ser humano. E não é porque seja doloroso, mas porque exige coragem. Coragem para parar de fugir de si. Coragem para sentir tudo, inclusive o que dói. E coragem para tocar o próprio corpo com amor. Não para apagar a dor, mas para ouvi-la. Nesse novo paradigma, o prazer deixa de ser anestesia e vira escuta. Cada toque se transforma em um gesto de reconciliação com partes de você que estavam esquecidas. A masturbação consciente e ritualizada torna-se uma prática de autoacolhimento. Não se trata de erotismo vazio, mas de energia vital que pulsa, que quer fluir, que quer se mover. Quando você suprime essa energia, ela adoece, mas quando você a honra, ela te cura. O segredo está na consciência, no silêncio interior que antecede o toque, na respiração que acompanha o movimento, na ausência de pressa, na intenção. Carl Jung nos lembrava que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. E se o seu corpo, com todos os seus desejos e fragilidades, for exatamente a chave para essa cura? Mas é claro, isso exige prática. Exige que você quebre velhos hábitos. O toque automático, o estímulo excessivo, a pornografia sem alma. Não por moralismo, mas porque, em excesso, tudo isso emburrece o corpo, embota a alma e abafa a verdadeira escuta interior. É como um instrumento musical que é tocado sem alma. Faz barulho, mas não produz música. Agora imagine a si mesmo como esse instrumento. Imagine que você pode tocar a si com reverência, sem pressa, sem vergonha, sem culpa. Você perceberá que o prazer não está apenas no clímax, mas em cada segundo de presença, que o orgasmo é apenas o desfecho de uma conversa longa entre o corpo e a alma, e que, às vezes, a masturbação consciente pode curar dores que nem mesmo a terapia alcança. Porque é nesse espaço íntimo, onde ninguém vê, onde só você está, que você encontra seu verdadeiro eu, o eu que chora sem lágrimas, que se esconde no toque, que implora por atenção e que, quando finalmente acolhido, floresce. No próximo trecho, falaremos sobre como o excesso de estímulos à pornografia e a ausência de silêncio estão roubando não só sua energia, mas também sua identidade. Vamos entender como o prazer inconsciente está te desconectando da sua força vital e como Jung pode te guiar de volta ao seu centro. Vivemos em um mundo saturado de estímulos, imagens, sons, toques, mensagens, uma avalanche que não para. E Jung, com sua sabedoria profunda, nos alerta que a alma precisa de silêncio para se revelar. Quando o corpo é invadido por estímulos constantes, especialmente pelo uso desenfreado da pornografia e pela busca automática do prazer, a alma começa a se perder. O que era fonte de vida vira ruído. O que era conexão vira desconexão. A pornografia, por exemplo, não é apenas um problema moral ou psicológico. É uma armadilha energética. Ela rouba sua energia vital,
ao fragmentar seu desejo em imagens vazias, desconectadas da realidade e do significado profundo do prazer. Esse excesso cria uma espécie de anestesia emocional. Você até sente prazer, mas ele é superficial, efêmero, e com o tempo, o corpo se torna uma máquina que busca cada vez mais estímulos para sentir algo. Um ciclo que só alimenta o vazio. Jung nos fala sobre a importância de integrar a sombra, os aspectos ocultos da nossa psique, para alcançar a totalidade. Mas quando você se entrega ao prazer mecânico, você alimenta apenas a parte mais sombria da sua sombra, aquela que quer fugir, que quer se esconder, que quer esquecer. O silêncio, então, não é apenas ausência de som, é presença de si mesmo. É o espaço onde a alma pode respirar, onde o espírito pode sussurrar. Ao cortar o ciclo do sexo fácil, da masturbação automática e da pornografia, você está criando esse espaço sagrado. Está dando ao seu corpo e à sua mente a chance de se reorganizarem, de se curarem. É como uma limpeza profunda, dolorosa, muitas vezes solitária, mas necessária. E é nesse silêncio que a verdadeira transformação acontece. Porque sem silêncio, a voz interior é abafada. Sem silêncio, o espírito não pode se manifestar. Jung nos lembra que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. E é esse despertar que o silêncio proporciona. Por isso, não encare essa jornada como um sacrifício vazio. Ela é um caminho de volta para você. Um convite para se reencontrar com seu corpo, sua alma e sua verdadeira força. No próximo momento, vamos falar sobre o que acontece quando essa transformação começa a acontecer na sua vida diária. Quando você percebe que está mudando, mesmo que ninguém ao redor note. Quando o mundo espiritual começa a se manifestar na sua rotina. Quando você começa a silenciar o corpo e a mente, algo sutil, porém poderoso, começa a acontecer. Jung dizia que a transformação psíquica é, antes de tudo, uma mudança interior profunda, que inevitavelmente se reflete no mundo exterior. Você pode não notar imediatamente, e muitas vezes ninguém vai perceber, mas dentro de você, uma revolução está em curso. Sua energia muda de frequência, sua percepção se aguça. Seu espírito começa a se manifestar de formas que antes pareciam distantes, abstratas. Você se torna mais presente, mais centrado, mais capaz de ouvir o sussurro daquela voz interna que sempre esteve lá. A voz do self, do seu eu mais profundo. O mundo ao seu redor começa a reagir. Algumas pessoas se afastam, incomodadas com essa nova luz que você carrega. Outras são atraídas por essa mesma energia, mesmo sem entender direito por quê. Essa mudança gera autoridade, não aquela imposta por palavras ou atitudes arrogantes, mas uma autoridade natural, espiritual, que Jung definiu como a expressão da totalidade interior. É um magnetismo sutil que revela o quanto você foi purificado, transformado. Mas não se engane, esse caminho não é confortável. É uma caminhada de renúncias constantes, de batalhas internas diárias, de enfrentar o velho eu que insiste em querer dominar o novo. Jung nos ensinou que o processo de individuação, de se tornar quem realmente somos, é uma luta constante entre a luz e a sombra. Essa luta está longe de terminar, mas cada passo dado no silêncio, na resistência consciente, fortalece sua alma e ilumina seu destino. Agora você não é mais apenas um corpo reagindo a impulsos, você é um ser em processo de despertar, um escolhido para uma missão maior, para um propósito que transcende o ordinário. E como toda missão verdadeira, ela exige coragem, fé e perseverança. Não será fácil, mas será real. Não será rápido, mas será transformador. Você não está mais sozinho. Carl Jung nos lembra que, ao aceitar a totalidade do nosso ser, incluída a sombra, alcançamos a verdadeira liberdade. Essa liberdade é o que você está conquistando agora. Por isso, continue firme, honre esse chamado, cuide do seu templo. E lembre-se, cada momento de silêncio, cada renúncia, cada desafio é um passo a mais para a sua verdadeira essência. O céu está te chamando. Responda com coragem. Agora que você conhece esse caminho, o caminho do silêncio, da resistência e da transformação profunda, a escolha está diante de você. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira mudança começa dentro, com coragem para enfrentar a própria sombra e ouvir a voz do espírito.
Se você sente esse chamado, não adie mais. Comece hoje a limpar seu templo, a silenciar o corpo e a mente e a abrir espaço para o que realmente importa: sua essência, sua força, seu propósito. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. Conte para mim nos comentários como você tem enfrentado essa jornada. Juntos, somos mais fortes nessa caminhada rumo à liberdade verdadeira. Lembre-se, o chamado é irrecusável e você não está mais sozinho. Até o próximo vídeo.